Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. E se você tem uma história de terror, seja real ou fictícia, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo pra você me mandar. E vamos à história a que interessa: a criança no espelho. Pois bem pessoal, uma família comprou uma linda casa mesmo, assim, a casa dos sonhos. Era um casal e eles tinham um filho, né? Então o filho deles se chamava Fernando e a Rafaela e o Pedro, o casal. E eles foram pra essa casa. O menino tava muito feliz que ia pra essa casa nova, porque era uma casa muito grande e era uma casa que ele sempre quis, porque ele ia ter um quarto imenso, ele ia conhecer novos amigos e etc. Então ele tava muito feliz porque ele estava indo pra essa casa. E a casa tinha vários móveis ali, simplesmente vários móveis ali, empoeirados e tudo. Alguns até velhos, mas era só arrumar um pouquinho ali que ia ficar como novo, não é verdade? E nisso tudo, eles amaram a casa e tal, nos primeiros dias ali estavam. Mas uma coisa chamou muito a atenção da criança, que foi um espelho que estava justamente no quarto dele. Ele achou o espelho muito bonito e não entendia porque que aquele espelho estava ali no quarto, né? Ele até perguntou pra mãe dele se ele podia ficar com o espelho, porque ele gostou muito do espelho ali, que era um espelho muito grande e estava ali no quarto. E tudo bem, pra ele tudo bem. Até quando tava de noite, né, ele escutou algo parece que vindo de dentro do espelho. E ele foi até lá no espelho pra ver se tinha alguma coisa e tal. E aí ele vê uma criança. Ele vê uma criança assim, igual a ele. Sabe? Uma criança igual a ele ali no espelho. E ele fica muito querendo saber quem é essa criança e tudo. E pergunta como é o nome da criança. E a criança começa a conversar com ele e tal. E eles começam a virar amigos ali. E ele começa a falar pra mãe dele. Só que a mãe dele pensa que é coisa de criança. Pensa, criança tem isso, de ter amigos e etc e tal. O pai também pensou a mesma coisa. E toda vez ele chegava com uma história diferente pros pais, dizendo: ele colocou o nome da criança, né? Ele disse que um menino se chamava Miguel. E ele falava sempre do Miguel. O Miguel fez isso, o Miguel pediu isso, o Miguel não sei o quê. E aí a mãe já tava achando chato isso, falando assim: olha filho, o Miguel não existe, o Miguel é na sua cabecinha e tal. E ele: não, o Miguel existe, o Miguel ele sempre vem, a gente conversa, a gente brinca e tudo. E a mãe tava pensando que isso era algum problema psicológico, até levou ele num psicólogo pra ver se lá ele falava. E aí ela teve uma grande surpresa. Quando a psicóloga pegou e falou assim: olha, ele fala desse Miguel, ele tem uma história bem estranha desse Miguel, que moravam aí na outra casa. E por incrível que pareça, ele conta a história exatamente das pessoas que moravam naquela antiga casa. Sendo que a criança não sabia, nem os próprios pais sabiam quem eram os antigos moradores de lá. E aí a psicóloga conta, porque ela já sabia, porque ali era uma cidade pequena e tudo, então as pessoas já sabiam da casa, etc. E aí ela conta do que aconteceu naquela casa. Aquela casa era uma família também, um casal, e tinha um filho, e esse menino, misteriosamente, ele desapareceu. E os pais ficaram muito preocupados, querendo saber onde que o filho dele estava, e ninguém achou. Até que depois de muito tempo, eles acharam o filho dele da pior maneira possível. Eles tinham um cachorro grande, sabe? Um cachorro muito grande mesmo, aqueles pitbull, sabe? E ninguém sabe ao certo o que tinha acontecido, mas pensaram até então, que foi o cachorro que tinha matado o filho deles, né? Porque depois eles acham o cachorro fuçando e ele está com uma perna da criança na boca. Só que depois eles descobrem que não foi o cachorro. O corpo estava enterrado num determinado local ali do quintal. E eles percebem que foi um vizinho dali que fez isso com a criança. Ele confessou todo o crime e foi preso. Mas desde então, os pais foram embora dali. E depois de um tempo, a mãe acabou se matando. E o pai simplesmente morreu de um jeito que ninguém sabe. Do jeito que ele morreu, com aquela situação toda. E depois disso, a casa, ela passou para outras pessoas e foram sendo vendidas. Então, ninguém entendia até certo ponto, e a mãe já começou a ficar preocupada com aquilo tudo, né? Então, quando ela tava no quarto lá do filho dela, ela foi até o espelho ver, porque como o filho dela pegar e falar que era o bendito espelho, ela foi lá olhar, mas o espelho tava normal, ela não viu nenhuma criança, nem tudo. Quando ela tava saindo do quarto, ela vê uma risadinha de criança. Ela volta novamente, mas ela não vê nada, e ela pensa que é coisa da cabeça dela, e sai do quarto. Nisso, num outro momento, o filho dela tá ali rindo, brincando com alguma coisa, e ela passa pela porta. Quando ela passa pela porta, ela vê uma outra criança, bem pálidazinha, sabe? Com uma roupinha branca, brincando com o filho dela. Só que quando ela volta, assim, porque quando ela volta, ela já não vê mais.
E nisso ela já começa a perceber que realmente talvez é um espírito, alguma coisa que tá ali. E ela vai falar com o marido dela. O marido dela pensa que ela tá viajando com isso só porque a psicóloga contou a história de que tinha acontecido ali. Só que não, ela não tava viajando com essa história. Ela tava percebendo que o filho dela tava esquisito. Sempre que ele tava fazendo um desenho ou tava comendo alguma coisa, ele sempre lembrava o menino, né, do amigo dele. E ele sempre queria levar um pedacinho de alguma coisa. E a mãe não queria que ele falasse mais com esse tal Gabriel. Falasse, ó, meu filho, eu não quero que você mais fale com essa criança, deixa ela lá e tal, não sei o quê. E ele pegava e falava, não, mãe, ele é meu amigo e tal. Você não pode fazer isso. E nisso tem um momento que ele tá conversando com o amiguinho dele. E ele chega na mãe dele e fala assim, mãe, o Gabriel não gosta da senhora porque a senhora não gosta dele. E ele quer ver você morta. E isso é o auge da situação. É o auge da situação. E ela pega esse bendito espelho, tira o espelho do quarto e vai colocar ele em outro quarto e tranca ali. E fala, ó, esse espelho vai ficar aqui. E o menino começa a se desesperar, a chorar. Enfim, quando é no dia seguinte, o espelho, o bendito espelho, tá no quarto do filho dela. Como? Ninguém sabe. Aí ela até pensa que ele pegou a chave, só que não tinha como ele pegar a chave, porque a chave, ela tinha escondido a chave. E quando ela foi lá ver onde que a chave tava no mesmo lugar. Então não tinha como a criança ir lá e pegar essa chave. Quando, de repente, ela começa a brigar com o filho dela, falando que não quer mais, que mande esse tal de Gabriel ir embora, que ela não quer mais que seja seu amigo. E ela fala pra que vai pegar o espelho, que ela não quer esse espelho nesse bendito espelho. É quando ela pega esse espelho, ela vê a criança do outro lado. Ela vê a criança do outro lado e solta o espelho, assim, e ela fica aterrorizada, né? A criança tá rindo pra ela com um sorriso macabro, os olhos vazios, sabe? E ela pega e fala, não quero mais esse espelho aqui, e fica brigando. Até que nessa mesma noite, o filho dela vai na cozinha e pega uma faca. Pega uma faca e ele tá, tipo, discutindo com o tal da criança lá, que a El tá falando pra ele matar os pais dele, que daí eles vão ser amigos para sempre, que eles vão ficar para sempre juntos e ninguém vai atrapalhar. E ele pergunta, tem certeza que eu preciso fazer isso? Tem certeza? E ele fala, é a única maneira, é a única maneira. E nisso ele vai até, e ele pega a faca e vai até o quarto dos pais dele. De repente ele pega e dá uma facada, assim, bem na perna do pai dele. A mãe dele acorda desesperada, coisando, ela sai correndo, já liga, né, pra ambulância e tudo, e nisso ela vai atrás perguntando, o que você fez? Você tá ficando doido? O que você fez? O que você tá fazendo? E é quando ela vê essa bendita criança nesse espelho, e ela vai com toda a raiva atrás desse quarto, onde a criança, ela vê correndo, ela vai atrás, e ela vê a porta se batendo sozinha. Pá! Quando a porta bate, ela tenta abrir, não abre. Ela vai até um lugar onde tem ferramentas, pega um martelo, fica batendo, quebrando a porta todinha. Ela consegue quebrar essa porta e ela entra e pega esse bendito espelho. E ela vai pegar o martelo. Quando ela faz assim pra pegar o martelo, parece que o martelo é puxado por alguma coisa, alguma entidade, algum espírito, alguma coisa. Porque o martelo voa da mão dela. E ela olha e vê a criança ali do lado do espelho. É a hora que ela toma um susto. Porque ela tá vendo agora o que... E o menino, o filho dela, começa a gritar, não, mãe, não faz isso, mãe. Não machuca o Gabriel, mãe. Não faz isso, mãe. E nisso, começa... Não, vou acabar com... Não é seu amigo, ele é um espírito mau. E nisso, ela pega esse espelho e quebra com tudo no chão. Pá! Quando ela quebra o espelho, some aquela situação toda. E o filho dela, tipo, que volta ao normal. E ele pergunta, mãe, o que tá acontecendo? Ele... Tipo que quando quebrou o espelho, ele parecia que não sabia o que tava fazendo. Sabe? Dá tipo um estralo assim na cabeça dele. E ele pergunta, mãe, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E aí ela, nada, meu filho, nada, meu filho. Logo em seguida, ele pega os cacos, joga fora do espelho, enfim. Compra outra casa, vão pra outra casa. Porque ali não dava mais naquela situação toda. Por mais que talvez a maldição tinha acabado ali, mas poderia, vai que volta, né? Então era melhor ter feito isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa história de terror. E até a próxima. Tchau, tchau.